Olá? Vamos lembrar aqui um importante gráfico no estudo dos geradores para que a gente possa interpretar as questões daqui por diante melhor. Observa, na ordenada a tensão e na abscissa a corrente. Aqui eu ilustro a curva característica de um gerador baseado na equação do gerador. U igual a φ menos esse Rzinho é a resistência interna do gerador vezes I. Atenção! A curva sempre parte desse ponto de ordenada que vai sempre indicar o valor da FEM, força eletromotriz do gerador. E essa mesma curva intercepta o eixo da abscissa da corrente nesse valor, que será sempre o valor de ICC. Vamos lembrar? Quem é ICC? A corrente de curto-circuito, isto é, a corrente que passa por um gerador elétrico quando ele está ligado a um fio de resistência elétrica desprezível. Toda vez que um gerador estiver ligado a um ramo de resistência elétrica nula, a um fio de resistência elétrica desprezível, esse gerador estará ligado a um CC. Esse gerador estará em curto-circuito. ICC é a corrente elétrica que atravessa esse gerador em curto. Então vamos lá. Com esse embasamento, fica muito mais fácil interpretar o gráfico. Quem será o valor 8 volts nessa curva característica de um gerador? 8 volts será o valor, então, da FEM, da força eletromotriz. Esse ponto de interseção da curva com o eixo da corrente vai indicar ICC, a intensidade de corrente elétrica de curto-circuito. Esses valores são por leitura imediata gráfica, tá legal? Agora, se porventura numa questão perguntar quanto vale a resistência interna desse gerador em curto, você deverá aplicar então a corrente de curto-circuito, que é a razão entre a FEM e a resistência interna. Dessa maneira, teríamos 4 igual a 8 sobre a resistência interna. Então, a resistência interna desse gerador será então de 2 ohms. Ok? Não esqueça que curva característica de um gerador, voltagem, tensão, amperagem, corrente. Pontos importantes: força eletromotriz, corrente de curto. Cálculo da corrente de curto, força eletromotriz sobre resistência interna, pode-se calcular o valor, então, da resistência interna desse gerador em curto. Observe essa questão. Eu estou me isentando de colocar o enunciado. Eu vou apresentando para vocês naturalmente a questão. Olha quantas coisas nós poderíamos determinar. Bom, aqui nós temos um gerador que eu gostaria de descobrir o valor da sua força eletromotriz e sua resistência interna. Ok. Esse gerador está ligado a um resistor. Existe um voltímetro associado a esse resistor, onde a gente pode obter as tensões nele. Um amperímetro para verificação da corrente que circula, então, pelo circuito. Bom, vamos lá. É apresentado um gráfico da tensão em função da corrente. Observe que aqui está sendo ilustrado a curva característica de um gerador. Porém, nos gráficos anteriores vistos por nós, essa curva atingia o eixo da corrente.
Aqui ela não chega, mas é uma função que a gente pode facilmente determinar. Muito bem. Eu gostaria que você me dissesse o seguinte: quanto vale a força eletromotriz e a resistência interna desse gerador? Muito bem. Como já foi visto por nós, esse valor aqui, olha, de onde a curva parte do eixo da tensão, vai indicar sempre o valor da força eletromotriz. Então, é uma simples análise e leitura gráfica, tá legal? Partiu de 1,5 volts, 1,5 volts vai ser, então, a força eletromotriz desse gerador, que eu já vou, então, assinalar aqui como resposta. 1,5 volts, ok? Bom, determinamos uma importante variável da questão. No segundo momento, vamos determinar a resistência interna desse gerador. O problema é que a gente não sabe a corrente total que circula, mas por esse gráfico aqui a gente observa que quando a leitura nesse voltímetro é de 1,2 volts, a corrente que passa por esse resistor é de 1 ampere. Ali eu te apresento então a equação do gerador. Pense em cima dela. Então vamos lá. A força eletromotriz nós verificamos que vale 1,5. Vamos determinar a resistência interna desse gerador. Mas atenção, que esses dois pontos aqui são importantíssimos para a determinação. Então vamos lá. Para esse ponto da curva, temos uma leitura de 1,2 volts, que vai ser a leitura nesse voltímetro. Vamos substituir então 1,2 volts. Muito bem. Só que para esse mesmo ponto, a coordenada em corrente equivale a 1 ampere. Tranquilo, né? O que nós obtivemos aqui então? O valor da resistência interna desse gerador. Tá legal? Joga esse valor para o outro lado, joga 1,2 para o outro lado. A resistência interna desse gerador equivale a 0,3 ohm. Não esqueça, obtivemos a partir da equação do gerador no gráfico. Então está aqui a resistência interna, 0,3 ohm. Perfeito? Muito legal. Agora entenda bem o seguinte: no segundo momento, pede-se que quando essa resistência aqui do circuito for de 1,7, qual será a intensidade de corrente elétrica que atravessará esse amperímetro? Bom, se você tem em mãos a força eletromotriz e a resistência interna do gerador, um circuito simples de resistência 1,7, a aplicação da lei de Ohm-Pouillet se faz necessária aqui nesse trecho do circuito. Tá legal? Olha lá. Como é que vai ficar então? Vamos detectar a corrente pelo amperímetro e vai ser igual a, já verificados por nós, a força eletromotriz, 1,5, ok? Já verificada a resistência, fornecida a resistência, 1,7, mais, correto? 0,3. Aqui então temos a fração 1,5 por 2. 1,5 por 2 resulta uma corrente elétrica, então, de 0,75 ampere, a corrente que vai atravessar esse amperímetro, então. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você quisesse verificar a corrente de curto. Caso não houvesse essa resistência, como funcionaria
esse gerador elétrico e quanto valeria esse ponto aqui, caso não houvesse resistência no circuito. Aí você teria um gerador em curto. Se você quisesse calcular esse ponto que indica a ICC, a intensidade de corrente elétrica de curto, vai ser dada por Φ sobre a resina. Atenção que isso nós estamos pressupondo, tá bom? Ficaremos então com o seguinte valor de corrente de curto-circuito. Teríamos então 1,5, que é o valor da Φ, pelo valor da resistência interna, 0,3. Dessa maneira, teríamos uma corrente de curto-circuito de 5 A, que seria exatamente o ponto de interseção da curva característica com o eixo da corrente elétrica.